Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do Historiante, esse programete aqui que assumiu o compromisso contigo de levar conteúdo, conhecimento e debates interessantes que versem aí sobre as ciências humanas e outras diversas áreas. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui com o senhor Léo Cândido no meu colo, chupando chupeta e com olhos bem arregalados, sem querer dormir. E estou aqui acompanhado dele, o homem que montou o soviete na beira do Rio São Francisco e luta a cada dia contra o capitalismo e contra a gastrite, né, seu Cleber Roberto? E aí, pessoal, beleza? Seguindo a vida. Então, seguindo a vida e só observando na data de hoje, né, nessa quinta-feira, que tem muita gente aí que eu acho que não vai dormir direito, né, porque hoje o dia foi grande, com algumas delações de hackers, alguns outros aliados indo preso, relógios que acabaram virando muamba e depois voltaram. Tem ex-presidentes aí que eu acho que não vão dormir hoje, não. Um colega meu lá do IFAL disse que neste exato momento não passa nada pelo furico de Bolsonaro. De tão trancado que tá. Nem o Thor batendo um alfinete com o martelo dele passa. Temos aqui presente também ele, o homem que é um piloto de fuga, mas hoje as coisas não saíram tão do jeito que ele gostaria. O senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Piloto de fuga também derrapa na pista, entendeu? Houve uma derrapagem aí. E não utilizem o celular enquanto vocês dirigem, tá? Prova viva disso. Dias de luta, dias de glória no volante, né, Felipe Monsanto? Pois é, tem dia que a glória, assim, tá lá em cima, mas tem dia que a luta também não bate, espanca. Pois é. Temos também aqui presente ele, o nosso colega, o nosso amigo, o anti-coach da economia, Sr. Presley Vasconcelos. Olá, galera, muito obrigado por mais um convite, estar aqui com vocês para falar mal de coach, falar mal do liberalismo e tacar pau é onde precisa tacar pau. E é isso, muito obrigado, vamos bater um papo maneiro aqui essa noite. É isso aí, estamos hoje reunidos para bater um papo econômico, né? Hoje a gente vai falar sobre os juros no dia a dia e como a Selic pode influenciar, enfim, o prato do trabalhador, aquilo que está na mesa do trabalhador. É um assunto extremamente importante, principalmente porque a taxa Selic, o nível da taxa Selic, ele se tratou não apenas de uma questão econômica ultimamente, se tratou de uma questão política, social e ideológica. Para você ver como a economia não é apenas números, porcentagens e fim. Existe muito mais por trás de quem mexe nesses números do que sonha nossa vã filosofia. Bom, acredito eu que hoje o papo vai ser bem recheado de informações. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Pessoal, todo agregador de podcast, ele cria um ranking de podcasts, de programas, e esse ranking ele vai servir como sugestão para os ouvintes. E você que ouve o Historiante, que acompanha o Historiante, você pode nos ajudar a aparecer ainda mais nessas listas, né, Felipe Monsanto? Exatamente, Pablo. Você que está ouvindo a gente agora, seja pelo Apple Podcasts ou pelo Spotify, você pode ajudar a gente nesse exato momento, enquanto você está ouvindo a gente, e nos ajudar a subir nesse ranking. Não sabe como? Enquanto você está ouvindo a gente, vai lá no perfil do nosso podcast, do Historiante, e dá 5 estrelinhas pra gente. Só isso. Você indo lá, curtindo as nossas estrelinhas, dando 5 estrelinhas pra gente, você já ajuda bastante a gente a subir nesse ranking aí de podcasts aqui no Brasil. Além disso, você também pode compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos, no grupo da sua família lá, que tem Bolsominion, lutar contra a ignorância com eles através do Historiante, compartilhando esse episódio. Então você ajuda muito a gente dessa forma. Vai lá, curte a gente, dá 5 estrelinhas, compartilha esse episódio. Fiquei aqui pensando, Felipe, em pleno 2023, ser bolsominion virou uma coisa meio demodê, não foi? Cara, virou demodê, mas infelizmente a minha família, ela ainda
tá lá, firme e forte, agarrada nessa moda, entendeu? Meu Deus do céu, os violinistas do Titanic, né? Meu Deus Exatamente. Exatamente. Bom, e claro, né, que episódio do Historiante é um oferecimento da nossa parceira Editora Contexto, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, pessoal. Você que está ouvindo este podcast, você pode aumentar o seu acervo em sua biblioteca e com um desconto super especial através do código promocional que temos junto à editora parceira, a Editora Contexto. O código promocional é Historiante20. Ele vai estar aqui na descrição deste episódio. E com esse código promocional, você pode adquirir, por exemplo, o livro de Daniel Gomes de Carvalho, Revolução Francesa, que é um livro que é um guia introdutório sobre a Revolução Francesa. E este livro ele incorpora debates realizados nas últimas décadas por uma historiografia cada vez mais refinada, plural, e é importante vocês terem esse livro Revolução Francesa em sua biblioteca, tanto para entender este movimento que foi muito importante não somente para a França, mas também acabou afetando muitos outros locais, principalmente aqui na América do Sul. E também é importante vocês lerem esse livro para entender um pouco mais sobre esse movimento que ocorreu na França, porque vamos ter aí futuramente, no final deste ano, um livro sobre Napoleão Bonaparte. E esse filme, com certeza, vocês vão ter que ler esse livro para entender um pouquinho mais como Napoleão conseguiu alçar ao poder. Então, vai aí a dica. Lembrando que este livro de Daniel Gomes de Carvalho, Revolução Francesa, vai estar disponível também para os apoiadores que estiverem no apoia.se/historiante e assim vão participar do sorteio mensal de livros do Historiante. É isso aí. Inclusive, essa parceria com a Contexto vai render semana que vem uma minipédia especial com o autor do livro Holocausto e Memória, o Marcos Gutermann. Fique ligado, quarta-feira que vem sai um episódio fantástico que teve como base um dos livros que a Contexto mandou aqui pra gente. Você pode ganhar os livros da Contexto e receber conteúdos exclusivos através do apoia.se/historiante ou do aplicativo da Aurelo com apenas R$4 mensais. Ou se você não está afim de contribuir todo mês, quer fazer só uma contribuição única e simples, faz lá no nosso Pix, o historiante@gmail.com, e a gente fica muito feliz. Bom, vamos para o nosso giro de notícias, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, bora lá! Site Terra. Taxa Selic. Entenda como queda vai influenciar no dia a dia. No início de agosto, o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central reduziu a taxa Selic de 13,75% para 13,25% ao ano. Essa queda nos juros do mercado não acontecia desde agosto de 2020. Mas o que isso significa afinal? Agência Brasil. Trabalhadores pedem redução de juros para produzir alimentos no Brasil. No lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024 para a região Nordeste do Brasil, nesta segunda 17, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, o CONTAG, pediu a redução dos juros para financiar a produção de alimentos no país. Atualmente, os juros estão em 4% ao ano para empréstimos destinados à produção de pequenas unidades produtivas, a chamada agricultura familiar. Brasil 247, diretora do BC, sinaliza que taxa de juros não terá reduções acentuadas no Brasil. As condições colocadas pelo Banco Central para eventualmente intensificar os cortes na taxa básica de juros nos próximos meses são, abre aspas, bastante difíceis de serem atingidas, fecha aspas, disse nesta terça-feira a diretora de Assuntos Internacionais da autarquia, Fernanda Guardado, ressaltando que será preciso haver surpresas positivas muito substanciais para que isso ocorra. Valor econômico. Queda na poupança por causa de juros altos
vem causando problema no financiamento habitacional, diz presidente da Caixa. A presidente da Caixa, Rita Serrano, afirmou há pouco que a queda de recursos na poupança por conta de alto patamar das taxas de juros vem causando problema no financiamento habitacional. Abre aspas. Isso é algo que nos preocupa, fecha aspas, disse durante a apresentação dos resultados do segundo trimestre. E para fechar, CTB, juros altos. Por que isso afeta a sua vida? Quem tem dívidas a pagar é penalizado com o abuso de cobrança de juros, já que a Selic é a taxa de referência para o sistema financeiro. Ou seja, quanto mais alta a taxa definida pelo Banco Central, mais as instituições financeiras aumentarão os juros praticados em linha de crédito, como financiamentos, empréstimos, cartão de crédito, até mesmo as prestações da casa própria. É com você, Pablo. Beleza, vamos para o nosso editorial. No dia 2 de agosto, o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu cortar a taxa básica de juros em 0,5 ponto. Com isso, a Selic caiu e as pessoas ficaram mais felizes. A notícia repercutiu em um cenário em que autoridades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e representantes de setores da sociedade pediam pela medida em prol do crescimento da economia nacional. A taxa Selic, ou taxa básica de juros da economia brasileira, influencia diretamente a vida dos trabalhadores. Quando o Banco Central aumenta a Selic, os juros de empréstimos, financiamentos e cartões de crédito também tendem a subir. Isso pode encarecer o crédito, tornando mais difícil para os trabalhadores adquirirem bens de consumo e investirem em projetos pessoais. Além disso, a Selic afeta os investimentos de renda fixa, como a poupança e títulos do governo. Quando a taxa sobe, esses investimentos se tornam mais atrativos, mas, por outro lado, os investimentos em renda variável podem perder apelo, causando impactos na aposentadoria e nos planos financeiros dos trabalhadores. Mudanças na Selic também podem influenciar a inflação. Se a taxa aumenta, o custo do crédito sobe, o que pode levar a um menor consumo e, consequentemente, a uma desaceleração da economia. Se a Selic cai rapidamente, isso pode estimular um aumento da demanda, podendo contribuir para a inflação. Nos últimos anos, de arroxo econômico, desemprego e ataque aos direitos trabalhistas, os juros foram mantidos no nível alto, corroendo os vencimentos dos trabalhadores e trabalhadoras em todo o país. A classe trabalhadora, que possui dívidas com necessidades básicas e diárias, sofre absurdamente quando os juros estão elevados, algo até óbvio de se constatar, pois o montante total a ser pago das dívidas aumenta consideravelmente. Isso leva a um ciclo de endividamento difícil de sair, à medida em que as parcelas se acumulam e o trabalhador luta para manter-se em dia com os pagamentos e sobreviver no meio do caos. Uma taxa Selic alta é de interesse de bancos e instituições financeiras, que lucram mais quando as taxas de juros estão altas, uma vez que o spread bancário, diferença entre a taxa de juros que eles pagam aos depositantes e as taxas que cobram por empréstimos, pode aumentar. Claro que nesse embate entre investidores e trabalhadores, a grande mídia reverbera o que o Deus mercado acha, e geralmente essa divindade não tem qualquer apreço pelos assalariados brasileiros. Mas no contexto de diminuição da Selic, ainda que ínfima, é possível crer que os bolsos dos trabalhadores vão ganhar um alívio, ainda que efêmero? E aí vou abrir para a galera, porque antes da gravação eu estava falando com o Presley justamente sobre isso. Eu, historiador, vi o 0,5% e achei, é tão pouco que vai baixar. Mas e aí? Será que isso realmente vai influenciar diretamente aí na economia dos trabalhadores? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Como a gente estava conversando anteriormente, eu acredito que, na minha humilde opinião, eu achei que, na verdade, a redução da taxa Selic seria até
menor. Eu estava acreditando ali que ficaria entre 25 pontos percentuais, né, 0,25. Mas, de fato, a curtíssimo e curto prazo, a gente não tem uma diferença muito grande no bolso das pessoas por conta dessa redução dos juros, porque, como você falou, é uma redução muito pequena, né? Tipo, é aquela... não deixaram de bater, ainda estão batendo, mas estão pegando um pouquinho mais leve. E o que a gente pode tirar de proveito desse processo de redução foi a partir da ata do Copom, né? É o que me deixou um pouco mais otimista, mas aquele otimista mais focado no real, sabe, na realista. Justamente porque a indicação até segundo momento, né, até os principais índices que foram colocados na mesa, é de que de reunião em reunião, ou seja, a cada 45 dias, que é quando acontece a reunião do Copom, a galera vai reduzir meio ponto percentual. O problema disso é que redução e aumento na taxa de juros demora ali entre 6, 8, às vezes até 9 meses para começar a surtir os efeitos positivos, né? Principalmente quando a gente está falando de uma taxa de juros que ficou por muito tempo muito alta. E como vocês bem comentaram aí a respeito disso, taxa de juros alta não é interessante para quem não tem tanto dinheiro para ganhar com a taxa de juros alta, né? Então, quando você tem uma taxa como a nossa, que é a maior taxa real do globo, a gente penaliza o trabalhador pela via do endividamento, pela via da falta de investimento e também até mesmo pela falta de recurso, né, que muitas pessoas às vezes deixam isso de lado, porque conforme você vai aumentando a taxa de juros e conforme ela vai ficando mais alta, o governo precisa pagar mais com a dívida pública, né? Então, você tira dinheiro de várias outras partes ali que não entram em teto, que não entram em arcabouço, então acaba ficando uma coisa muito complicada de você fazer a economia de fato girar, né? Então, um dos grandes impedimentos que nós temos hoje de talvez até se resguardar desse processo aí que a gente está vivendo de colapso internacional é justamente isso. Porque você não tem uma taxa de juros que fomenta o consumo, né? Você não tem, por exemplo, a indústria crescendo da mesma forma que a gente cresceu, por exemplo, nos anos 2017, 2007, 2008, ali, da crise financeira que atingiu as economias internacionais. Então, eu acredito que se não tivermos um posicionamento, né, mais fechado no sentido de redução, né, esse aperto na taxa de juros, a gente vai continuar num cenário onde rentista está fazendo a festa e onde a gente está tentando crescer na base do soco, né, tentando abrir mato no facão. Então, eu acredito que a gente tem um problema maior ainda, principalmente agora, que não sei se a gente vai continuar por conta do aumento da taxa de juros mundo afora, né? Eu acho que, exatamente pegando esse ponto que Presley falou, esse ponto final, que vai ser algo importante, o que vai ocorrer no mundo para a manutenção de uma redução da taxa de juros no Brasil, para que o efeito dessas reduções elas possam ser, digamos, sentidas pelos trabalhadores, porque a partir das reportagens que nós lemos, que nós estudamos para vir para aqui, a gente vê que taxa de juros alta só é bom para quem vai investir no mercado financeiro. Fora isso, para os trabalhadores, para o setor habitacional, para aquele trabalhador que vai comprar alimentação básica, a gente vê que é algo nocivo, um juros tão alto. E quando o Presley fala exatamente dessa questão do que está ocorrendo no mundo, porque sabemos que nessa economia mundial, nessa economia global, qualquer movimento financeiro mais abrupto de alguma das potências financeiras, como por exemplo Estados Unidos, se o Federal Reserve dos Estados Unidos, o banco, digamos, o banco central deles, vamos dizer assim, num populacho para ser mais entendido, para os entendedores aqui desse podcast, se o banco principal deles, o banco central, entre aspas, deles, disserem que vão aumentar os juros, isso vai fazer com que afete a economia de várias outras nações no globo. E isso vai também atingir literalmente o Brasil, porque muitos vão querer tirar
recursos do Brasil para ir para os Estados Unidos, exatamente investir no mercado financeiro americano, aproveitando essa ideia de juros mais altos. A mesma coisa pode ocorrer em outros locais. Por isso é importante exatamente digamos, um fluxo econômico global que esteja fluindo mais tranquilo para que a economia do Brasil também não venha a sentir impactos internacionais e dessa forma a redução dos juros que venha a ocorrer no Brasil, mesmo demorando este período, um período mais longo, para ser, digamos, sentida pelo trabalhador, pela população em geral, isso venha a fazer com que esse impacto ele venha a acontecer, não venha a ser obstruído por um aumento de inflação, por quebra de produção, por algum problema econômico que venha a fazer com que o reflexo da redução dos juros acabe não sendo sentido por aumento de preços devido a outros problemas econômicos. O Presley ele falou uma coisa que me chama muito a atenção, é que como a gente teve essa redução agora, embora tenha sido uma redução, né, que, como ele falou, é maior do que o esperado, mas ainda a gente demora para ver esses efeitos a um certo prazo, né, um tempo aí. E a gente também, pegando também essa questão dos outros, da política externa, da economia mundial, de todos os fatores que afetam a gente também tem que esperar o que vai acontecer nas próximas, né? A gente tem as reuniões aí de tempos em tempos e a gente precisa ver se isso é um momento só de agora, que vai acontecer agora, ou daqui para frente como que isso vai sinalizar. E eu acho que isso vai influenciar muito no efeito que isso vai causar no bolso da população, né? Do nosso bolso daqui para frente. Se daqui 45 dias realmente vai baixar novamente, se vai manter estável nesse patamar, ou se vai subir, alguma coisa assim. Então eu acho que agora o momento é um pouco de atenção, né, para a gente poder parar e ver como que esse movimento, como que isso vai acontecer daqui para frente, para começar realmente a sentir esse efeito, ou se vai ser algo só maquiado, né, que teve a baixa agora, mas que não vai surtir efeito por conta de outras variáveis aí ao longo do tempo. Beleza. Ô Presley, me diz uma coisa. Qual é o principal investimento do brasileiro? Quando fala assim, vou investir um dinheiro, sobrou, sei lá, R$20, R$50. Onde é que o brasileiro investe, geralmente? No jogo do bicho. Tô brincando. Cara, a gente tem dois segmentos, né? Boa parte das pessoas que possuem uma consciência financeira, vamos chamar de baixa, elas colocam dinheiro na poupança, né? Então, basicamente é isso. Ela pega, tem ali um dinheirinho... Né? Exatamente, porque isso, na verdade, a poupança ela é uma herança que nós temos ali dos anos 70, 80, 90, que você não tinha tanta informação, você não tinha tanto acesso, era muito complexo, então a primeira aplicação que você tinha era, de fato, a poupança, né? Não tinha muito para onde fugir. E a segunda, que é até mais triste em relação a isso, né? Ainda conseguindo ser mais triste que a poupança, é a galera que deixa em conta corrente. Então a pessoa tem uma conta ali, geralmente nesses grandes bancos tradicionais, e vai deixando dinheiro ali. Não que isso seja uma aplicação, né, mas é onde as pessoas guardam, né, o dinheiro atualmente. E com a taxa de juros, obviamente, do jeito que está, você tem opções muito melhores, você tem opções bem mais rentáveis, só que por conta da dificuldade aí também do acesso à informação, aqueles que conseguem ter um dinheiro sobrando, geralmente colocam na poupança. Pois esse é o ponto que eu queria abordar, né? A boa e velha poupança, né? Porque assim, quando os juros estão altos, e aí não é uma coisa minha, né? Aí a presidente da Caixa que falou, a Rita Serrano. Uhum. Isso vai destruir o rendimento da poupança,
Sim. Né? E vai ter uma queda de recursos na poupança. E é o que ela está falando aqui em entrevista ao Valor Econômico. Ela diz que a queda de recursos na poupança ela tem a ver com o alto patamar da taxa de juros que vem causando esse problema. E principalmente vem afetando o financiamento habitacional. Sim. Então, Minha Casa Minha Vida, os programas de habitação que o governo É que assim, está sendo... Desculpa te falar, Fale. no caso, muitos até desses econocoach, né, chegou a hora da gente falar sobre meter o pau em coach. Chegou a hora. A hora que a gente gosta. Mas geralmente aparecem algumas notícias assim, do tipo saque recorde da poupança, daí esses coaches de investimento vão lá, printam e colocam, tá vendo só? Todo mundo está se especializando, todo mundo está tirando onda, todo mundo está investindo em renda variável, aplicando na bolsa, comprando fundo. Não é isso. A grande maioria, né, desse processo que acontece é que as pessoas estão tirando dinheiro da poupança para cumprir gastos básicos. Então você tem famílias que ficaram desempregadas. Você pode observar até que na própria pandemia, né, você teve muito saque recorde, né, na poupança, e o que eu achava uma baita de uma putaria, que os caras ainda tinham a pachorra de falar, tá vendo só, o povo tá na pandemia, o povo tá em casa à toa e tá aprendendo comigo, que sou o maior canal de finanças, sabe, essas coisas assim. Como se as pessoas estivessem tirando dinheiro da poupança para poder investir no Tesouro Direto. E não, as pessoas estão tirando da poupança porque tem que pagar aluguel, porque tem que pagar compra do mês. Então, assim, grande parte desse movimento com a taxa de juros alta, do esvaziamento, né, da poupança, vem por conta disso. Vem por conta desse atrofiamento da economia, que faz com que as pessoas precisem retirar os seus recursos de lá. Então não é uma questão de melhorar a aplicação ou de optar por locais mais rentáveis. Muito pelo contrário, é mais pela via da recessão econômica mesmo. O vice-presidente financeiro da Caixa, que é o Marcos Brasiliano, ele, na mesma entrevista para Valor Econômico, ele vem dizer que a captação da poupança é o principal fundo para o crédito imobiliário. Se a captação da poupança não se recuperar, segundo ele, seria difícil imaginar que o banco consiga reduzir suas taxas nessa linha de financiamento de imóveis. Ou seja, o que eu estou querendo colocar é o seguinte: juros altos vai derrubar uma série de investimentos, né? Quer dizer, vai enriquecer as grandes financeiras, Correto. os grandes bancos. Uhum. Mas vai derrubar completamente o investimento do trabalhador, Sim. que é o que a gente está discutindo, né? A poupança, a boa e velha poupança. E principalmente, vai destruir o sonho desses trabalhadores de adquirir a casa própria. Com certeza. Porque mesmo que parcelado em 50 anos... é a casa própria do trabalhador. Então, assim, e é o ponto que eu queria levantar. A redução ou não da taxa de juros, eu acho que a gente ainda não mencionou isso agora na gravação. Talvez a gente tenha mencionado em off, né? A redução ou não, a redução ou aumento da taxa de juros, ela tem um quê econômico, claro, mas ela tem um quê extremamente político. Sim. Extremamente político. Porque a gente tá vendo aí todo esse embate entre o presidente do Banco Central e o Lula, né? Por quê? O presidente do Banco Central quer manter a taxa de juros elevada. E a argumentação de Lula é que essa taxa de juros elevada, ela, enfim, reduz o processo de consumo, ela desestimula o consumo, e acaba destruindo aí as economias dos trabalhadores, né? Ao fim e ao cabo, sempre essa elite econômica, vamos colocar assim, está interessada em acabar com os rendimentos dos trabalhadores. E aí onde está? Como é que o trabalhador vai conseguir contornar essa situação? Aí tá, né? É porque, de fato, nesse contexto que a gente encontra agora, quando você coloca uma taxa de juros alta do jeito que a gente está, você meio que... Sabe aquela frase do tapa aqui, cobre aqui e destapa ali? É mais ou menos isso que acontece. Porque quando você... Descobre um santo para cobrir o outro. Exatamente. Então, assim, por mais que o trabalhador tente fazer os investimentos com a taxa de juros um pouco mais alta, tudo mais, guardar o seu dinheirinho, primeiro, quando você comprar o financiamento, né? Tipo, no caso, tomei o financiamento para poder comprar casa. Você tem... A grande maioria dos financiamentos são pautados na taxa Selic. Ou seja, fica caro. E
o que é o destapar o santo, né, no caso? É você investir, você tem aquele rendimento, só que a porrada que você leva do outro lado, com suas perdas que não são diretas, né? Porque esse que é o problema na economia hoje, né? As pessoas analisam de uma forma muito superficial, sem entender o caminho que o dinheiro passaria. Né? Então, aquela pessoa que talvez, vamos supor, vamos colocar em números bobos aqui, ela vai ganhar de rendimento R$10, mas ela perdeu R$30 ali, descontados talvez do salário dela mensal, porque ela teve que, enfim, teve que fazer alguma coisa, o preço de algo aumentou, processo, talvez incorre até às vezes num desemprego, enfim, que é perda de direitos e por aí vai. Então, hoje a situação para quem é o trabalhador, né, tipo no caso, principalmente das camadas mais pobres, são aqueles que sofrem mais pela via da recessão econômica, né, onde chega pior, né, porque as pessoas às vezes falam, uma taxa de juros alta é boa para conter a inflação, porque a inflação vai diminuir, o trabalhador vai ter mais dinheiro. Tá, mas espera lá. O que é mais importante, né? E eu lembro disso uma vez numa aula da graduação, uma professora de macroeconomia levantou a questão, ela falou, olha, por que as pessoas falam que inflação é ruim? A inflação só é ruim se a gente não tem dinheiro para comprar. Que essa que é a questão. Não aqui romantizando o processo da inflação, mas só para a gente poder ter uma linha de raciocínio em relação a isso. Quando você tem uma taxa de juros alta para diminuir a inflação, você tem uma da outra via, você tem a galera que está perdendo emprego, a galera que está pagando mais dívida, está sobrando menos dinheiro cada vez. Então, às vezes, vale mais a pena pagar R$10 na gasolina, mas a galera está com dinheiro no bolso para poder pagar esses R$10 da gasolina, né? Do que, porventura, baixar a inflação só para ter um índice para o mercado ver, dizendo que está baixo, enquanto isso você está atrofiando a economia como um todo. Então, hoje, não sei se era esse é o ponto que você queria chegar, mas o grande movimento, talvez, que a gente teria nesse momento é esperar pela essa queda da taxa de juros para que a gente melhore pela outra via, ou seja, tentar tampar o outro santo enquanto o outro está destapado por conta dessa rixa do Banco Central. Era isso que você tinha perguntado? Sim, eu dei uma volta, eu fui lá, voltei. Não, e aí a Central dos Trabalhadores, ela fez uma postagem bem interessante lá no site deles, que coloca os 4 problemas principais para o trabalhador hoje com a taxa de juros alta. E eu acho que a principal tem a ver com o endividamento. O endividamento torna a sobrevivência da família trabalhadora algo totalmente sustentável, né? Sim. É porque conforme você vai, principalmente hoje, né, essa questão da taxa de juros, do rotativo, por exemplo, né, você coloca juros em cima de juros, então a pessoa que faz uma dívida de R$100 de uma blusinha, daqui 4 meses aquela dívida já quintuplicou, sabe? Então você acaba dificultando mais ainda, porque eu costumo brincar, né, não entendo isso de uma forma errada, mas o brasileiro ele tem tesão em pagar dívida. Né? Então, isso até de uma forma positiva, porque as pessoas... o pobre, principalmente a pessoa mais pobre, ela não consegue ficar bem se ela está endividada, né? Então aquela questão da honra, a questão de estar com o nome limpo na praça, ser uma pessoa bem vista, de não estar passando calote, então isso faz com que a pessoa inclusive pague juros, então ela não tem aquele acesso, aquele conhecimento a diversos cenários como uma renegociação de uma dívida, em ligar para o banco e falar, cara, tem como você diminuir esses juros aí do cartão de crédito para eu conseguir pagar, porque eu quero ficar tranquilo, com o nome de boa com vocês. Então, a pessoa acaba tendo que pagar muito, e é nessas questões aí, principalmente crédito rotativo, até próprio crédito imobiliário, que as grandes instituições ficam cada vez mais ricas, por conta de um número maior de pessoas pagando juros absurdos. Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante.
E além de estar contribuindo com o Portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você, e tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Isso é muito de uma cultura do brasileiro, né, Presley? Assim, é o fetiche mesmo de você passar o cartão. Olha, eu não tenho dinheiro agora, mas eu tenho isso daqui que eu consigo passar, e isso vai gastando, né? Eu assisti uma palestra na instituição que eu trabalho a respeito de saúde financeira há pouco tempo atrás, que eles falaram exatamente sobre isso. A gente não tem a dimensão do que a gente está gastando, e a gente não tem educação para isso, né? Porque é muito mais fácil. A gente está gastando dinheiro que a gente nem tem ainda. A gente tem muito esse costume de poder fazer isso e acaba se endividando cada vez mais. Eu descobri há pouco tempo atrás também, agora, uma possibilidade de você pagar conta com o próprio cartão de crédito, conta de luz, conta de telefone, de internet, e eu acompanhei uma situação de algumas pessoas que estão fazendo isso até para não ter, para poder economizar o dinheiro que ali recebeu do salário, que utilizaria aquele dinheiro do salário para poder pagar essa conta, mas pagando o cartão de crédito, parcelando em 10, 12 vezes aí, que é o que acaba aumentando os juros e endividando cada vez mais essas pessoas. Isso é complexo, né? Porque isso come a renda da pessoa a longo prazo, e isso impede com que ela tenha poder de compra e fazer alguma coisa a mais ali. Eu acho que exatamente o problema que ocorre nisso é a falta de uma educação financeira para as pessoas. E essa educação financeira que vai começando ali desde do básico mesmo, do ensino fundamental, ensino médio, ou seja, algo que se aprenda tanto em família como também no âmbito educacional. Parece que não há interesse em fazer com que as pessoas realmente aprendam o que realmente é a economia, como realmente, digamos, esse motor, essas engrenagens da economia, elas funcionam. Entender, por exemplo, a questão de juros, como a questão de juros afeta não somente a pessoa que está pagando ali um cartão de crédito atrasado ou no rotativo, ou atrasou o seu boleto e vai ser acrescido de multijuros, esses juros. A pessoa entender como os juros ele pode afetar toda a cadeia de produção até a chegada do seu arroz, do seu feijão, da sua farinha, chegar ali na prateleira e chegar até você. Como os juros vai afetar toda essa cadeia de produção, e um juros menor pode afetar uma redução na produção desses produtos. Ou seja, falta entender, a população entender como funciona essa engrenagem. E aí, como até Presley comentou, muitas vezes as pessoas, pegando só o gancho que ele comentou, muitas vezes as pessoas acabam apenas ouvindo o que tem esses influencers financeiros. Porque, infelizmente, atualmente, esses influencers financeiros, eles têm um alcance gigantesco. Um alcance que, muitas vezes, é superior até mesmo que as mídias tradicionais e mídias independentes. E aí ele chega e diz, juros altos é bom porque é bom para investir. Na cabeça de alguém que não entende, a pessoa ali que é assalariado, ele acha que realmente os juros tem que ficar alto porque é bom para investir, sendo que ele não tem 10 centavos para botar na poupança. É complicado exatamente fazer com que a população entenda realmente como funciona a questão da economia. Também é complicada a questão dessa reflexão sobre essa tal educação financeira. Porque vamos lá, camaradas, é o seguinte... o trabalhador ele passa no crédito algumas coisas, não é porque ele quer, e não é porque é fetiche, é porque é necessidade.
Se, por exemplo, um trabalhador, ele pega seu cartãozinho lá, o seu cartãozinho de crédito, ele tem 200, 300 reais de crédito e ele usa isso para fazer uma feira e parcela essa feira. Ele está fazendo isso não porque é um fetiche, mas porque é uma necessidade sua de se alimentar. Ele parcela muito pensando, poxa, eu acho que seria melhor parcelar porque eu vou conseguir pagar um valorzinho menor e aí eu vou conseguir sustentar. A gente sabe que isso é um endividamento que acaba virando uma coisa cíclica, né? Porque no mês seguinte o limite está consumido e ele não vai poder utilizar mais o cartãozinho dele para fazer sua compra e alimentar seus filhos. Então, assim, isso tem a ver com, claro, o brasileiro não tem educação financeira, não compreende as dinâmicas do mercado, mas também o brasileiro sofre com um arroxo salarial sem precedentes, um salário mínimo que durante os últimos anos não teve crescimento real e pior, teve perda de poder aquisitivo e, inclusive, são trabalhadores, a gente está falando muito de trabalhador assalariado, né? Mas o pequeno produtor rural, o trabalhador agrícola, da agricultura familiar, sofre porque ele quer produzir, mas não consegue por conta da taxa de juros. Tem até uma matéria aqui da Agência Brasil que fala sobre esse assunto, né? No lançamento do Plano Safra da agricultura familiar, do biênio 2023-2024, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura pediu a redução dos juros para financiar a produção de alimentos no país. Porque os juros, que está aí em torno de 4% ao ano para empréstimos, para pequenas produções, né? Ele está, de certo modo, pesado para os trabalhadores que trabalham com a agricultura familiar. Então, assim, essa questão do financiamento, da educação financeira, a gente precisa balançar, pesar, porque muitas vezes há um déficit de educação financeira, mas há também toda uma conjuntura social que arrocha o trabalhador. O que é que vocês acham? Cara, eu concordo plenamente com você. Inclusive, quando tem essas questões de falam assim, a gente tem que ensinar, sei lá, tipo, a gente tem que ensinar a educação financeira nas escolas, né? Eu estou atualmente morando no Paraná, então no Paraná foi muito engraçado que a educação financeira que estavam ensinando, você tinha um quadro em que do lado você tinha o seguinte título: pensamento de rico, e do lado pensamento de pobre. Ou seja, não estava ensinando educação financeira, estava ensinando pregação de coach. Então, assim, chega a ser bizarro, sabe? Porque as pessoas, elas precisam ter conhecimento, né, financeiro. Sim, mas como que esse conhecimento financeiro está sendo passado? Porque não adianta nada mandar o povo trabalhar mais, trabalhar 14 horas, chegar e falar que você tem que acordar mais cedo, ou que ela é pobre porque ela não se esforça, ou ela é dona do CEO da própria vida, e esses vários termos aí que as pessoas jogam no peito da galera, achando que vão fazer a pessoa conquistar o primeiro milhão antes dos 30, mesmo ela tendo 35, né, que essa mais ou menos é a cabeça dessa galera. Então, assim, não adianta muito a gente também deixar de lado essa questão, mas a educação financeira por si só ela não vai fazer toda a diferença, eu concordo. Quando eu digo, por exemplo, a questão do tesão em pagar a dívida, é justamente por isso, porque a pessoa, ela viveu a vida inteira entendendo que o endividamento é ruim. E se você pegar hoje o endividamento, por exemplo, dos países, obviamente só fazendo uma comparação que a fins didáticos, né? Japão e Estados Unidos devem até calçola e estão nem aí com a hora da paçoca. Eles estão super tranquilos. Então, nós aprendemos que endividamento é algo que, sei lá, é um pecado capital, sabe? E não que a pessoa não deva pagar, a pessoa não deva se endividar, né? Muito pelo contrário, existem várias outras questões que vão mais para o lado da economia comportamental do que com o ciclo financeiro de fato. Mas, se a gente conseguisse juntar, de fato, o ambiente socioeconômico que proporcione o pagamento dessa dívida, ou melhor, a não entrada no cenário do endividamento, seria muito mais interessante, porque aí com esse conjunto de contexto macroeconômico interessante e mais uma boa educação financeira, isso vindo de berço, como vocês apontaram aí sim as pessoas vão ter condição. Porque também não adianta nada você chegar e falar com o cara que ensiná-lo a gerenciar o seu dinheiro,
sendo que ele vai no mercado e, enfim, não consegue comprar nada. Ele tenta fazer um financiamento, mas ele não vai conseguir comprar uma casa porque a taxa de juros vai estar muito alta, então vai ficar muito caro e a renda dele não vai permitir que ele pegue nem 10% do que ele precisa. Então são várias camadas em relação a isso, sabe? Que eu acredito que por conta dessa maldição aí do neoliberalismo que faz com que as pessoas acabem se responsabilizando por essas questões, que as pessoas não entendem de fato e acabam se distanciando mais, né, desse ponto, de entender a real causa, tá? Por que a gente está pagando caro hoje nas coisas? E eu acho que eu já até comentei em outro podcast aqui com vocês, em outro episódio, sobre essa situação que muitas das vezes nós somos ensinados a fazer escolhas econômicas com base no nosso ciclo de vida, mas sem levar em consideração o ciclo econômico. Então, o que isso quer dizer? Hoje a gente tem uma das maiores taxas de juros. Eu tenho parente que está casando e está vendo financiamento para poder comprar casa. Isso quer dizer que eles estão no melhor momento, eles estão errados? Não, mas eles vão pagar um pouco mais caro por conta do nosso contexto socioeconômico. Então, esse é uma via que, não sei se vocês vão concordar comigo, que falta do conhecimento e até o próprio sistema financeiro evita que as pessoas tenham conhecimento. Portanto, que não é fácil essa informação, né? Então a gente aprende muito por essa via aí, com influenciadores e tudo mais. Só que são poucos que vão falar a verdade, são poucos que vão jogar a real e vão explicar e tudo mais. Até porque grande parte dessa galera influenciadora também tem os seus conchavos com a instituição financeira. Então, talvez precisariam maquiar um pouco a realidade. Então, assim, enfim, eu quando eu começo a pegar para falar dessas coisas, eu saio falando igual o pobre na chuva. Se deixar, eu fico a noite inteira aqui falando mal dessa galera e falando mal desse sistema aí. Então vocês têm que me parar também. Eu acho... Não, mas pode continuar, Felipe. Eu acho também que tem muito uma questão de políticas públicas a respeito disso, né? A gente tem essas questões do endividamento, dessa educação financeira que é necessária para as escolas, que a gente precisa aprender sobre esse ciclo, tudo, mas também a gente tem alguns momentos, algumas situações que a gente precisa um pouco de intervenção, né? Igual, hoje a gente tem um índice de endividamento no Brasil muito alto, né? E a gente tem visto algumas políticas acontecendo, como o programa do Desenrola, tem alguns outros programas que têm acontecido aí, que talvez possa ajudar um pouco essa galera a sair do endividamento e começar a ter um pouco mais de conhecimento, né, para poder fazer uma organização financeira. Tem vários modelos também que a gente pode utilizar, né, como referência para isso, que tem curso no Sebrae, tem vários tipos de cursos aí gratuitos, cursinhos gratuitos que ajudam a ter essa ordem também. Mas é complexo, né, é um movimento muito complexo que a gente vê aí para poder criar essa educação e para poder ajudar esse conhecimento da população. E essa questão social de aprender a lidar com o seu próprio dinheiro é algo que a gente percebe que atualmente, voltando a esse ponto dessa medialização nas redes sociais da questão de você tem que investir, você tem que demonstrar que tem sucesso, você tem que demonstrar que você é uma pessoa que teve, ganhou na vida, faz com que muitas pessoas acabem entrando nessa esfera do endividamento e muitas vezes de um endividamento que devido a esses juros altos acaba se tornando uma bola de neve impagável. Porque vem essa questão, por exemplo, da necessidade de que você tem que investir, você tem que ser aquela pessoa que coloca seu dinheiro na criptomoeda, tem que ser você colocar seu pouco dinheiro na bolsa, e ocorre que muitos trabalhadores que conseguiu ali, por exemplo, a sua rescisão, seu FGTS, vai e aplica seu dinheiro em criptomoedas de origem aí bem obscura, ou então investimentos na bolsa que acham que a bolsa vai ser algo que só vai ter rendimento, só vai ter juros e entradas. E na verdade essas duas aplicações, elas têm variáveis muito grandes. Elas em um dia podem estar dando um lucro muito bom e 24 horas depois pode estar acabando com o seu dinheiro devido a um prejuízo.
O mesmo com a questão da ostentação constante e necessária. Isso faz com que haja um endividamento das pessoas para ter essa exibição, essa demonstração de ostentação. Isso faz com que muitas pessoas acabem entrando ali naquele rotativo, acabem entrando ali no limite da sua conta bancária, tudo isso para ter uma ideia de ostentar, achando que essa ostentação vai gerar alguma lucrabilidade para ele. E tudo isso a partir de influências externas, influências muitas vezes desses influencers financeiros que botam na cabeça da população de que você tem que ser algo para ser exposto, você tem que ser aquele pessoa que só investe e tem que ser o exemplo de sucesso, eliminando toda a ideia de que essa questão de investimento financeiro, de saber o que vai fazer com seu dinheiro, é algo que vai crescendo, que vai se aprendendo dentro de uma sociedade que, como dito aqui várias vezes, uma sociedade que infelizmente não teve essa educação financeira para saber muitas vezes como fugir de dívidas. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Beleza. Recentemente teve um cara aí, um econocoach, que disse que não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho por dia, né? Ah, que filho da puta. Pois é, um arrombado desse. Deveria ir pro... eu queria fazer ainda, cara. Eu sempre falo aqui, eu quero um dia fazer. Eu quero ficar rico pra eu fazer um reality show, que eu vou soltar esses coaches tudo dentro da ilha, pra eles fazerem riqueza com bananeira, sabe? Tipo assim, do nada, os caras vão se virar. Eu quero ver, faz teu primeiro milhão. Tu não é o bom? Tu não é o bichão? Cadê os pulos? Sabe? Pois é. Fazer um reality assim, pega eles, tira todo o dinheiro deles, bloqueiam, aí botam eles numa comunidade bem pobre, ó. Vocês vão ficar aqui nessa comunidade, vocês vão trabalhar carteira assinada ganhando um salário. Do 0 a 1 milhão. Dá um salário pra eles, fazem eles investirem com um salário. E não é investir não, vai ter que trabalhar, vai ter que sair de casa, pegar busão, pegar metrô. 14 horas por dia. Vai ter que trabalhar. Sorrindo, hein? Justamente. Faz eles investirem, eles sobreviverem com um salário mínimo e ainda investirem lá. Não tem aquela continha daquele cara do... Esqueci o nome dele agora, que ele colocou, o Negro lá, que ele foi colocando, ainda sobrava R$300 para poder investir. Faz isso, vamos fazer um reality show assim, ó. Pois é. Aí, Netflix. Chama nós, né? Contrata. Roteiro tá aí, hein? Tá na mão já. A ideia é de milhões. Pois é, vocês ficam falando o nome do diabo, aí vocês trazem os haters desse indivíduo pra cá. Na semana passada eu fui falar do Mamilos, e aí já tô esperando a chuva de ódio chegar aqui no historiante. Bom, meus amigos, chegamos aqui à reta final da nossa gravação, entramos na nossa área de indicações, esse momento em que faremos a nossa curadoria gostosa para você que nos ouve atentamente nesses últimos quase 60 minutos. E claro que esse momento é um oferecimento às pessoas que mantêm esse podcast de pé, que são os nossos apoiadores, né, seu Kleber Roberto? E esta área
de oferecimentos, onde fazemos indicações, ela é aqui oferecida para os apoiadores do Historiante. Pessoas que acreditam aqui no Portal Historiante e fazem a sua contribuição. E essas pessoas, através do apoia.se/historiante, através do Pix Historiante ou através do aplicativo Orelo, um aplicativo muito fácil de se utilizar, fazem a sua contribuição e auxiliam aqui na manutenção do Historiante. E nós mandamos aqui um singelo abraço para a Sionara Coutinho, para Said Dutra, e vamos mandar aqui para também Javis Klein. Para vocês e para todos os outros, um muito obrigado e agradecemos sempre a todos e todas que acreditam aqui no Portal Historiante. Perfeito, é isso aí. Um grande abraço para vocês que nos ajudam a manter aqui o trabalho em dias. Vou abrir as indicações, vou sugerir 2 podcasts que descobri recentemente. São 2 lançamentos, tá? Um é o Collor vs Collor. É um podcast que fala aí sobre os bastidores da delação do irmão, do Pedro Collor, que resultou aí na prisão do Collor, né? Na verdade, vamos dizer assim, no inquérito que gerou a CPI, que acabou prendendo o Collor. É uma produção da Rádio Novelo, eu acabei invertendo aqui no roteiro. A Rádio Novelo produziu isso juntamente com o Globoplay e é um podcast fantástico, tá? Tem gravações inéditas, fitas que foram recuperadas do processo de criação do livro do Pedro Collor, em que ele é entrevistado por Dora Kramer, e aí tem muitas revelações que nunca foram divulgadas em momento algum e que a gente tem contato ali, e meu amigo, é cada história que, sinceramente, é inacreditável o que acontecia no governo Collor. E o outro podcast é Alexandre da Trovão Mídia, juntamente com a revista Piauí, e conta um pouco sobre a trajetória desse personagem amado e odiado que, com um bom trabalho, por incrível que pareça, conseguiu manter a democracia de pé no processo eleitoral que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva presidente para o seu 3º mandato. É um podcast muito bacana, conduzido pela Thaís Bilenque, da revista Piauí, e do Foro de Teresina. E, rapaz, assim, imperdível. Escutem que vai fazer muito bem para os ouvidos de vocês. Eu continuo não gostando de Alexandre de Moraes, mas dá para entender um pouquinho sobre a construção desse personagem. Para nossa playlist, eu sei que você que nos ouve tá doido aí para curtir o final de semana. Esse episódio sai sábado, né? Você deve estar arrumando a casa, então escute aí Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho, e No Escuro, da Ana Gabriela e do duo Ana Vitória, tá? Então, ficam aí minhas sugestões para nossa playlist. E aí, meus amigos, quem quer continuar? Pablo, só uma coisinha. Diga. Tu disse que ninguém acredita nas conversas, né, de colo, né? Assim, que é coisas inacreditáveis, né? Sim. Aí, imagine aí, daqui a 30 anos, 50 anos... Aí você tá lá na escola, os alunos tal, o professor de história tem que dizer: ei, gente, ó, no Brasil, há 50 anos atrás, teve um presidente que botou oficiais do alto escalão do exército para vender muamba. Transformou generais em muambeiros. Isso aí sim, sacoleiros. Loucura. Assim, eu continuo odiando mais Collor do que Bolsonaro, viu? Eu só queria deixar claro, eu tenho um ódio particular por Collor que supera o meu ódio por Bolsonaro. Então eu acho que Bolsonaro ainda precisa fazer mais coisa pra eu começar a odiar ele mais do que eu odeio Collor. Mas por enquanto Collor, no meu coração, ele recebe todo o ódio possível que eu tenho. Ódio mata, tá? Mas nesse caso, esse ódio é ódio motivador, né? Ódio de historiador é motivador pra fazer pesquisa. Inclusive, eu vou fazer meu isso jabá. que eu ia falar, velho. Pois é, tem um podcast chamado Audiodoc que foi produzido há alguns anos, onde eu me debruço sobre a figura do Fernando Collor, tá?
Então saíram 4 episódios, eu tive que parar porque a vida continuou, eu passei arrumei o trabalho, por aí vai, enfim, e ficou paradinho. Quem sabe um dia eu retorne com menos ódio, mas o meu ódio gerou 4 episódios sobre Collor, viu? Rapaz, mas ódio é motivo de muita revolução. Com certeza. Posso fazer a minha aqui? Manda. Vamos lá então, olha. Cara, eu tenho uma série que assim, foge totalmente o conceito de economia, de nada a ver, nada a ver com nada, mas tem bastante ali sobre essa questão do conservadorismo e as suas nuances, né? Chama Amor e Morte, tá na HBO, Love and Death. É uma série falando sobre como eu posso explicar? Sobre uma vizinhança evangélica, né, cristã, tudo mais, aonde um homem e uma mulher, ambos casados, separados, né, tem um caso, né, então tem ali todo um desdobramento, tem aquela questão do conservadorismo e acontecem várias coisas que eu não vou dar spoiler, mas foi a última série que eu assisti que me prendeu bastante, então fala bastante sobre todo o jogo criminal, a questão da avaliação de uma pessoa da outra, a questão de, enfim, para quem gosta de séries de suspense, crime, é bem interessante. E de música eu queria recomendar o novo álbum da Isa, o Afrodite, que tá muito bom. Tô ouvindo aí no loop, quase todo dia, e tô trabalhando ouvindo. A Isa já tá até rouca de tanto cantar aqui em casa. E a Isa, né, dispensa apresentações, é uma cantora incrível e tá um álbum muito gostoso de ouvir, letras maneiras e tá aí, essas são as minhas recomendações. Livro, não vou estar recomendando hoje, porque como bom TDAH que sou, ainda estou lendo o último livro que recomendei para vocês na minha última participação. E é isso. Bom, vou fazer as minhas aqui então. Para assistir, eu vou indicar, eu fiz a indicação meio receioso algumas semanas atrás de uma minissérie que tem na Apple Plus, na Apple TV, chamada Sequestro no Ar. Na época eu tava começando, o primeiro episódio me encantou, tudo tal, mas aí eu acabei essa semana passada essa minissérie e vou recomendar ela de novo. Conta a história de um sequestro em um avião. O avião ele tá saindo ali da Ásia e tá indo em direção a Londres e ele é sequestrado por algumas pessoas que querem a soltura de um prisioneiro em Londres, e a partir daí eles começam a fazer algumas exigências, tudo, enfim, mas eles não contam que dentro do avião tem um cara que é especialista em negociação. E aí desenvolve toda a série e fala sobre técnicas de negociação, sobre relações internacionais, fala entre países, fala sobre um pouco de como funciona a política externa, como que funcionam a parte de tráfico de informação. É bem interessante. São 7 episódios só, dá pra assistir assim, ó, em 2 finais de semana, tá bem legal, e eu super indico. Sequestro no Ar, que chama, e tá na Apple TV. De música, eu vou indicar uma música que eu ouvi muito durante a pandemia. Eu sou muito fã do Djonga, que é um rapper aqui de Minas, ele é de Belo Horizonte, e na pandemia ele lançou um álbum, e dentro desse álbum tem uma música, Amor, Sinto Falta da Nossa Casa. Ele é escrito de uma maneira até errada no álbum, meio que como gíria, alguma coisa assim, abreviação, como se fosse escrita no WhatsApp, e conta a história de um cara que ele tá no meio de um assalto, e ele é um dos assaltantes, e conta o que ele tá sentindo por dentro naquela hora, e aquela sensação que ele tem, ele começa a se declarar para a esposa. E é muito legal, é muito interessante a forma com que ele narra aquele momento de sequestro através dessa música. Então eu recuperei esse álbum essa semana, esses últimos dias, e aí fica de dica para playlist: Amor, Sinto Sua Falta, do Djonga, e a minissérie Sequestro no Ar para Apple TV. Bem, vou fazer minha indicação. Eu vou indicar uma minipédia, fazer também aqui o jabá para o historiante. Vou indicar a minipédia Os Fiscais do Sarney, Inflação e Economia Moral, que é um episódio que a gente baseia nesse período
da história econômica do Brasil, onde se tentou fazer aquele congelamento da economia, congelamento de preços, e tinha os fiscais do Sarney, as pessoas que saíam fiscalizando os locais para evitar o aumento de preços, mas quem vai acompanhar essa minipédia vai saber qual foi o resultado desse período histórico do governo Sarney. Essa indicação para você ouvir, aproveitar e fazer a maratona aqui de historiante aí no seu aplicativo Orelo. E como música, vou indicar 2 músicas que eu estou aqui no período de Power Metal e Metal Melódico. Vou indicar a música do Blind Guardian, Mirror Mirror, que está no álbum The Nightfall and the Middle-earth, que é um álbum baseado no livro Silmarillion, de Tolkien. E vou indicar uma música do Halloween, que é Twin Light of Gods, que está ali no primeiro álbum deles, que não é o primeiro álbum de metal melódico, viu, gente? Para quem aí é headbanger e funk de historiante, o primeiro álbum de metal melódico foi do Viper, aqui um álbum Brazuca. Mas aí estão minhas 2 indicações musicais para você curtir aí no final de semana. Ô Kleber, já cabe um episódio sobre a história do metal no Brasil, sabe? Chama aí os caras dos metaleiros, faz aí uma cronologia, sabe? Já prepara aí, velho. Um monte de decepção. Tudo bolsonarista, né, esses filhos da puta? Um monte de reacinha que a pessoa fica, pelo amor de Deus. Tem uns que não são, realmente ficam ali brigando, mas aí de repente do nada aparece um outro lá com o mito, é o capitão. Ah, meu Deus do céu, é só decepção. Beleza, então é isso, chegamos ao final de mais um episódio. Presley, meu amigo, muito obrigado por estar presente em mais um episódio. Saiba que a gente fica feliz pra caramba quando você tá aqui com a gente, viu? Muito obrigado, também é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Gosto muito e sempre que precisarem podem me chamar, que vai ser o maior prazer estar aqui batendo um papo sobre economia e falando coisas aleatórias também, que eu curto muito. Obrigadão, gente. Show de bola. Kleber Roberto, Felipe Bonsanto, abemos... Subiu fumaça branca aí. É isso aí, temos um podcast postado e publicado no seu agregador preferido. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Saiba que é pra você que a gente pensa com carinho e com afeto cada episódio feito aqui no Historiante. Engraçado é que ninguém diz, né, que eu fiz na base do ódio e na força da raiva esse episódio pra vocês, mas é com muito carinho mesmo, tá? E é isso, e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau! Pode, Kleber, só contra o capitalismo mesmo. Kleber tem que comer feijão, na verdade, pra melhorar esse...